Pessoal, muito a paz do Senhor, a todos vocês, meus irmãos e amigos. Quero trazer com vocês aqui um pouquinho da lição de amanhã, que vai ser na EBD, Escola Bíblica Dominical. E aqui nós vamos encontrar a degeneração da liderança sacerdotal. A degeneração é aquele que perdeu a qualidade de exercer uma função, né? Perdeu a essência e não é mais aquilo que era. Então não tem condição mais. No caso de Eli, ele não estava exercendo a função, certo? De um sumo sacerdote. Também seus filhos também não estavam exercendo a sua função mais, porque já havia se corrompido. Aqui nós vamos encontrar um cajado quebrado, que era justamente um dos principais instrumentos daquela época dos pastores e dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Tinha esse cajadozinho, né, que simbolizava, tinha um símbolo muito grande, que até lá dentro da arca existia o cajado de Arão, que foi florescido. Então sempre teve esse cajado, ele fez parte, acompanhou todo aqueles homens que Deus escolhia, no caso os sacerdotes, os sacerdotes, os pastores. Ele tinha esse cajado que era um símbolo de liderança também, né, que exercia alguma coisa importante na casa do Senhor. Aqui no textuário nós vamos encontrar: e disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Aqui já era Eli falando para seus filhos, porque ele estava exercendo aquela função de sacerdote e porque a fama que os filhos de Eli tinham não era uma boa fama. E aqui nós vamos ver Eli falando com seus filhos acerca da má fama que ele tinha. Aqui na verdade prática nós vamos encontrar: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Então, tanto o pecado, ele deixa um homem em uma situação espiritual bastante baixa, ou seja, totalmente baixo, né, do nível, como também a parte moral, física do homem, a parte social do homem, ou seja, tira a moral de toda a sociedade, de todas as pessoas. Aqueles que praticam, também a sociedade sofre. Se for um das famílias, toda a família vai sofrer. Se for a sociedade vai sofrer por causa da desobediência de um pecador. A Bíblia diz que um só pecador destrói, né, faz muitos males, traz uma destruição muito grande, só um pecador. Imaginemos uma quantidade muito grande. Aqui no textuário, na leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar um texto que está lá em Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 25, e também capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, tá bom? Os objetos específicos da lição destacar a degeneração do filho de Eli, pontuar a sentença do juiz de Deus e mostrar as consequências do pecado. Tudo isso é os tópicos da lição que nós vamos ver, né, nesses pontos. Aqui na introdução nós vamos encontrar o tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Então, nós vamos ver aqui uma introdução que é justamente todo o assunto, tá bom, pessoal? Que nós vamos encontrar, tá bom? De toda a lição. Mas aqui já começando no primeiro ponto, eu marquei aqui essas partes aqui marcadas que dizia assim, ó: degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por Eli. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Então, no caso aqui de Eli, nós não vamos encontrar nenhuma passagem falando sobre que aquele sumo sacerdote praticou nenhum tipo de imoralidade, nem algo que viesse desobedecer ao Senhor, no caso de viesse entristecer e causar pecado durante o seu ministério, ali naquela época, como sumo sacerdote. Mas aqui nós vamos encontrar que o único problema de Eli foi ele omitir o pecado de seus filhos. Ele sabia do que os seus filhos praticavam, ele tinha conhecimento de tudo aquilo, mas no entanto, ele não corrigiu os seus filhos,
pois como sumo sacerdote, ele tinha toda a autoridade para corrigir os seus filhos, até mesmo para tirar os seus filhos daquela competência que ele tinha, mas ele resolveu, não se intrometer, pois nós vamos encontrar mais na frente que dá a entender que ele queria agradar mais os seus filhos do que o próprio Deus. E isso foi um erro muito grande do sumo sacerdote Eli. Aqui fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Aqui nós vamos ver quando os filhos de Eli, aqueles Hófnis e Finéias, que ele preferiram os prazeres da vida do que servir ao Senhor, pois ele era sacerdote e ele estava ali para fazer o que era a vontade de Deus, que era para fazer a função de um sacerdote, que era servir ao Senhor no templo ou na congregação, mas ali no caso os filhos de Eli preferiram os prazeres da vida do que ser fiéis ao Senhor. Aqui não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Então, meus amados irmãos e amigos, uma coisa que nós podemos fazer é honrar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Se o Senhor nos deu o dom de cantar, vamos nos dedicar ao louvor, ensaiar. Se o Senhor nos deu o dom de pregar, vamos ler a palavra de Deus, vamos se dedicar na leitura, vamos se consagrar e assim Deus vai nos usar. Mesmo assim é para os cantores, mesmo assim aqueles que têm algum cargo na igreja do Senhor, aqueles que é regente de senhoras, que é presidente, todos nós precisamos honrar o que Deus tem nos dado, jejuando, louvando a Deus, lendo a palavra do Senhor, ensaiando. Tudo isso faz parte do nosso ministério que o Senhor nos deu, tá bom? Então que nós possamos exercer essa função. Aqui no terceiro ponto tem as consequências para quem peca contra Deus. Eu marquei aqui esse tópicozinho que diz assim, ó: os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Tito, capítulo 2, versículo 7. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente os que ensinam e estão em posição de liderança. Tiago 3:1. Meus amados irmãos e amigas, aqui é justamente está se referindo mais àqueles que têm liderança na igreja, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para aqueles que são regentes das senhoras, da mocidade, das crianças, para aqueles que são presidente dos grupos, dos departamentos, os tesoureiros, enfim, todos aqueles que têm uma função na igreja do Senhor, nós devemos ter uma boa referência, ter um bom exemplo para a sociedade, para os nossos irmãos, para os nossos companheiros. Então, o que nós devemos fazer é justamente isso, ser irrepreensível, ser digno de exercer aquela função, ser incorruptível, tá bom? Ter uma consciência pura para com Deus, dar um bom exemplo para a sociedade, para que assim a gente possa ter um bom exemplo e exercer bem a nossa função. Aqui, eu grifei aqui nessa parte aqui, que é aqui, ó, subsídio didático pedagógico. Aí que diz bem assim que eu quero passar para vocês também, ó. Quando estamos exercendo um ministério há muito tempo ou auxiliando em alguma atividade da igreja local, corremos o risco de ficarmos insensíveis às coisas espirituais e tornamos um burocrata da fé. O que é isso? Muitas vezes nós passamos muito tempo exercendo aquela função na igreja e nós vamos perdendo a sensibilidade das coisas de Deus, e isso traz um perigo muito grande, meus amados irmãos e amigos, porque isso pode nos tirar a sensibilidade e deixar correr as coisas frouxas, e se isso acontecer, vai ter prejuízo para o reino de Deus, vai ter prejuízo para nós mesmos e até corremos o risco de perder uma salvação oferecida gratuitamente pelo Senhor, pela graça de Deus. Aqui no segundo ponto, a sentença do juízo de Deus, a experiência profética de Samuel. Aqui nós vamos encontrar bem dizendo assim, ó: numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. 1 Samuel 3:10. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina,
uma mensagem contra a casa de Eli, o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Aqui ele está mostrando a experiência de Samuel, porque Samuel era um menino ainda bem jovem, Eli já era uma pessoa bem adulta, nos seus 85 anos, que tinha uma experiência muito grande, mas Samuel, Deus usou aquele menino para levar uma mensagem de juízo para o sumo sacerdote Eli. Eli perdeu a sensibilidade para com Deus, não repreendeu seus filhos quando era necessário, e aqueles filhos passou a fazer coisas erradas na administração do templo. E Deus usou Samuel para profetizar e entregar a mensagem que Deus tinha de juízo para o sumo sacerdote Eli. Sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir os seus filhos. 1 Samuel 2,31. Aí entra esse profeta desconhecido aqui na história, na época do sumo sacerdote Eli. E esse profeta, a Bíblia não se fala o nome dele, não se fala de onde ele veio, não dá detalhe desse profeta. Aí é conhecido como profeta desconhecido, mas ele vai até onde o sumo sacerdote Eli está, e ali ele entrega a mensagem de Deus para o sumo sacerdote Eli. E ali depois também Samuel confirma a profecia de uma sentença para toda a família do sumo sacerdote Eli. Então Deus estava confirmando o ministério de Samuel, né, depois que Deus usou também aquele profeta desconhecido. Aqui diz assim, Deus havia sentenciado a casa de Eli, viria morte e destruição sobre ele. 1 Samuel 13:12. Tanto o profeta desconhecido falou sobre essa profecia da sentença da casa de Eli, como também Samuel falou. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança. Tá bom, pessoal? Então, as consequências da desobediência dos filhos de Eli e a insensibilidade do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos, primeiro veio o quê? Uma das sentenças foi a morte de muita gente. Depois veio a captura da Arca da Aliança. Em terceiro veio, os filhos de Eli foram mortos. Depois, Eli caiu e quebrou o pescoço, certo? Depois, a morte de sua nora, viu, pessoal? Então, veja bem aí a sentença que foi aplicada a toda a família do profeta Eli. Morreu seus filhos, morreu o profeta Eli com o pescoço quebrado, a Arca da Aliança foi levado, muitas pessoas morreram por causa daquela desobediência. Então, as consequências do pecado é horrível e isso pode demorar tempos. Mas se nós não se convertermos e não se humilharmos, e não deixarmos de praticarmos as coisas erradas, nós podemos pagar muito caro. Aqui, em seguida, ela morreu. No caso, foi a nora do sumo sacerdote Eli. A desgraça da família de Eli. Deixa eu ler aqui para vocês. Diz assim, a desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ófines e Finéias, bem como a sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram no reinado de Salomão. Abiatar, um sumo sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e a partir daí a casa de Eli passou a ser preterida, né? Ou seja, desprezado ou rejeitado. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença e juízo. O Novo Testamento corrobora a tal assertiva. Veja o caso da igreja em Tiatira. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte. Está escrito lá, também lá em Romanos capítulo
de número 6, versículo 23, também lá em Apocalipse, do capítulo 2, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus amados irmãos, a profecia dos profetas desconhecidos, tá bom? E também de Samuel se cumprindo na vida do sumo sacerdote Eli, devido ao seu pecado, no caso, que ele omitiu o pecado do sumo sacerdote ali, foi emitir o erro dos seus filhos, tá bom? Ele não soube repreender os seus filhos, tá bom? Então ele deixou as coisas correr frouxa e ali veio aquele juízo sobre ele. E aqui diz assim, ó, mesmo que durou 130 anos, ou seja, durante 130 anos, toda aquela profecia se cumpriu em toda a família e descendência do sumo sacerdote Eli, certo? Aqui no terceiro ponto nós vamos encontrar, pessoal, aqui as consequências do pecado. Aí vem assim, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Primeiro, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual, Acã e sua família perderam a vida, Ananias e Safira foram mortos. Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial, nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que, se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha aos seus pais, e se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzir a comunhão com Deus, para enfim dizermos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui mais uma vez, aqui nessa parte aqui, o comentarista falando que o sacerdote Eli conhecia muito bem os pecados dos seus filhos, mas ele não repreendeu os seus filhos da forma que deveria ser. Ele permitiu que os seus filhos exercessem a sua função, mesmo estando errado, se prostituindo, fazendo coisas erradas, fazendo os outros pecarem, mas mesmo assim, o sumo sacerdote Eli deixou seus filhos continuarem exercendo a função de sacerdote, quando na realidade ele tinha toda a autoridade e todo o poder para que isso não acontecesse, né? Mas ele errou justamente nessa omissão de deixar os seus filhos fazer o que quer. Aí vem as consequências, aquelas mortes, né, e tudo aquilo que nós vimos agora há pouco, né? Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo Paulo diz que há pecados pelos quais não se deve orar. Esse tipo de pecado gera morte. Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado o deixa, alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente desobedeceram, zombaram do Senhor, né? Como consequência, como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna, né? Então, meus amados irmãos e amigos, esse é um resumo aqui da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos ver amanhã, que o profeta, o sumo sacerdote Eli, ele pecou contra Deus porque ele deixou seus filhos fazerem tudo o que os seus filhos queriam, não usou da sua autoridade para repreender os seus filhos fizeram tudo que não prestava, fizeram as pessoas pecaram contra o Senhor. As ofertas que eram oferecidas a Deus, ele tomava antes de oferecerem ao Senhor. Eles se prostituíram ali de frente à congregação,
né? Então eles fizeram coisas horríveis e o sumo sacerdote Eli, ele não exerceu da sua autoridade para repreender os seus filhos. Então ele errou muito por causa disso e ele foi morto. Tanto o sumo sacerdote perdeu, né, a sua vida, o seu ofício de sumo sacerdote, seus filhos foram mortos, sua nora também, a arca da aliança foram levados e assim, pessoal, eles perderam toda o seu ministério e a sua vida porque pecaram contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e a gente não venha perder a nossa função, a nossa vida por causa dos nossos erros. Vamos se converter ao Senhor, vamos se arrepender dos nossos pecados, vamos se humilhar perante Deus para que nós não venhamos pagar muito caro pelos nossos erros, tá bom? Então, a degeneração da liderança sacerdotal, ou seja, a liderança do sumo sacerdote Eli foi degenerado, perdeu a qualidade, perdeu a eficácia, porque ele perdeu também a sensibilidade para com as coisas de Deus e amou mais os seus filhos do que a Deus e não repreendeu os seus filhos, não exerceu a sua autoridade quando ele tinha para exercer e não exerceu. Que Deus abençoe e amanhã na Escola Bíblica Dominical estaremos mais se aprofundando nesses versículos e nesse tema tão importante para os dias de hoje para a Igreja do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.